Salve, salve, Piremonos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Para você que está chegando agora, Na Prancheta é o programa que fala de esportes aqui do canal Piremoa. Então, para você que curte, fica aí, a gente vai falar muitas coisas ainda sobre a rodada do Brasileirão e os destaques esportivos da semana. Fechou? Eu tô aqui com meu amigo Léo todas as semanas, dá uma alô pra galera, Léo. Boa noite, galera. Mais uma semana aí se iniciando. A gente veio aqui para comentar sobre principalmente futebol e outros esportes mais. Boa. E dessa vez estou com uma participação nova, o Jean, meu camarada também veio falar, completar o nosso time. Fala, Jean, dá uma alô pra galera. Fala galera, boa noite. Primeira vez aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Boa, boa, tomara. Então, para começar, a gente vai falar o nosso destaque, como toda semana a gente fala. Léo, fala pra gente, qual é o seu destaque da semana aí? Vamos lá. Essa semana eu separei dois destaques especiais. O primeiro para falar sobre o retorno oficial das ligas europeias, né? Nesse fim de semana a gente já tem a Premier League, a Ligue 1 e a Bundesliga de volta, né? Depois de uma longa pré-temporada que parecia que não chegava nunca o início das principais ligas, né? E assim, para dizer também, cara, que por incrível que pareça, essa janela de transferência foi pouco bombada, né? A gente não teve assim contratações tão impactantes como nas temporadas anteriores. Talvez salvo ali o Haaland no Manchester City, né? Teve uma especulação ali com Cristiano Ronaldo, mas, de um modo geral, nós tivemos poucas contratações. Ah, claro, Lewandowski no Barça, né? Você falando de contratação e falando de pré-temporada, você falou que foi rápido. De Bruyne não concorda muito não, né? Porque eles jogaram no final do ano na Liga das Nações, no final da Sim, temporada passada, a Liga das Nações, então eles em si não tiveram quase férias. Pra gente foi muito tempo, mas é, pra eles, irmão, os jogadores exato, afirmam exatamente. que não tem descanso, não. E você falou do Lewandowski, o Barcelona se foi o melhor. Acho que É, de todos os times foi, foi o melhor a se reforçar nesse ano. o Barcelona, inclusive, foi o clube que mais gastou, né, com contratação. Agora, como que vai conseguir pagar e já pode deixar Se para um vai outro conseguir programa. inscrever os jogadores, já é um Exatamente. dilema. Eu tava vendo hoje, não sei se foi hoje ou ontem, que eles conseguiram fechar mais um acordo para ter ainda mais um lucro para tentar ter, né, receita para poder pagar essas contratações e, Não é consequentemente, pagar, inscrever né? o Ele jogador. provar que pode pagar para a La Liga, né? Porque a La Liga ela tem Isso, um esquema de fair play financeiro que é muito mais rígido que o esquema europeu de fair play financeiro. Então ele tem que estar rígido, senão ele não consegue escrever nenhum sim, reforço e aí não adianta de nada. sim. Inclusive, eles já venderam receitas televisivas dos próximos anos para tentar suprir esse rombo. Dito Eles isso, estão tentando reduzir alguns salários. sim, Também. sim, também. Já Dito, reduziram o Dembélé e estão tentando é, mais alguns. Dito isso, meu segundo destaque vai para a volta do El Pistoleiro no futebol sul-americano, em específico do Nacional do Uruguai. Baita reforço, né? Atacante que por pouco não fechou com o River Plate. Talvez se o River Plate tivesse avançado na Libertadores. Só por isso que ele não fechou, que ele afirma, né? Pois é. E ele também ficou até. Eu lembro que na época ele comentou que estava um pouco chateado, que o clube de coração dele é o Nacional, e o Nacional até aquele momento não havia feito nenhuma proposta, mas aí até que a contratação foi ajustada, foi acertada, é o pistoleiro de volta ao Nacional do Uruguai, mais um atrativo, além do futebol uruguaio, também para o futebol sul-americano. Boa! E aí, Jean, fala pra gente seu destaque da semana. Então, meu destaque da semana é esse campeonato brasileiro que tá uma maravilha. Tá um campeonato muito competitivo. E pelo fato dos clubes que estão brigando lá em cima ainda continuarem na Libertadores e alguns ainda na Copa do Brasil, faz com que todo mundo tenha que poupar. O Palmeiras foi com o time, o Palmeiras até foi com o time mais de todos, acho que foi o clube que jogou com mais titulares até. Mas todo mundo está preservando, então está deixando um campeonato bem disputado. Então não tem essa, o ano de tal vai ganhar o brasileiro porque ele está na Libertadores ou Copa do Brasil, ele não consegue jogar nas três. Mas não, tá todo mundo nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento. Então todos os times lá de cima estão jogando com um misto, né? E meu segundo destaque vai para o Léo falou da janela de transferência
europeia, eu vou falar um pouco da brasileira. O Boa. Palmeiras ele está na semana decisiva com o jogador Bruno Tabata, do Sporting de Portugal. O Sporting ele definiu um valor lá e se o Palmeiras chegar nesse valor, ele vai ser jogador do Palestra. É, Cruzeiro, o próprio, só para completar sobre o Bruno Tabata, Tabata, sei lá qual é o nome dele, o Botafogo já interessou o Botafogo, só que foi pelo o mesmo motivo, né, na primeira janela de transferências do ano, que o Botafogo não fechou, pelo fato do valor. Eles fecharam, se eu não me engano, em 5 milhões de euros, e ou alguma coisa em torno de 27 milhões de reais, e o próprio John Textor falou também que não pagaria, então foi por isso que ele também não veio. O Botafogo tinha acertado salários com ele, o mesmo caso do Palmeiras, só que agora ele acredita que numa segunda janela seja muito mais provável de fechar, ainda mais esperando para o final da janela, né? Que começa a barganhar os times, né? Vai lá. não, e segundo o jornal A Bola de Portugal, o Flamengo entrou na disputa, mas pelo que eu tenho visto aqui, pelo menos da mídia brasileira, ninguém menciona nada. Acho Ninguém que foi menciona mais para nada. jogar uma pressãozinha pro Palmeiras pagar, né? Especulação. E o Lincoln e o Wesley Gasolina, que fez base no Flamengo, ele é da Juventus, né? O Cruzeiro tá para fechar com esses dois jogadores. O Lincoln é um pouquinho mais difícil, porque o Cruzeiro não aceita pagar pelo jogador, mas aceitaria por empréstimo. Sendo que no final do empréstimo, ele já ficaria livre com um pré-contrato. Então, talvez só se o Lincoln, de repente, renovar com o Viseu Kobe, só com essa jogada assim, para ele fechar com o Boa. Cruzeiro. Vi agora há pouco também, Marcinho, ex-lateral direito do Botafogo, e Ricardo Goulart fecharam com o Bahia. Olha. Os dois estavam livres no mercado. E no Flamengo, a grande notícia está sendo que o clube chinês liberou o Oscar para jogar até o final do ano, mas no Flamengo ninguém fala nada, todo mundo faz silêncio. O Juliano Bertolucci falando com o Mauro César hoje no Jovem Pan, no canal do Mauro César lá, ele falou que está muito difícil a negociação, mas tem o Vene, outros correspondentes lá do Flamengo estão falando que o clube chinês já liberou, falta só passar para o papel. Até hoje no Seleção eles tinham cravado que, teoricamente, tá liberado para jogar esses 3 meses. O Flamengo quer ele por mais tempo, mas o time chinês falou que não libera. Então, teoricamente, pode ser que o Flamengo tenha um Oscar aí até o final do ano, realmente. Bom, meu destaque vai ser vai ser completamente longe de futebol. Vou falar de Fórmula 1, como toda semana eu trago quando tem GP. Nesse final de semana teve o GP da Hungria, onde o Max Verstappen ganhou a corrida, dessa vez largando em 10º, que já, o cara que não está acostumado ter que largar em 10º, é muito carro ali na frente, mas ele conseguiu manter, largou bem, né, ali, e acabou que o George Russell não conseguiu manter a liderança, e o Leclerc, infelizmente, a Ferrari mais uma vez errou a estratégia de pneus, de parada. O Leclerc foi obrigado a parar 3 vezes no box, se eu não me engano, 4 vezes, porque 2 fez sem necessidade nenhuma, pelo fato de ter errado a estratégia de pneus, ter entendido que não teria que ser trocado o pneu de médio por um pneu de duro, e foi obrigado a parar de novo e botar um macio já utilizado, enfim. Mais uma vez a Ferrari acabando com o GP do Leclerc aí, e afastando ele um pouco da corrida pelo título. Agora, daqui a 3 semanas é o próximo GP, tem essa parada aí que é a famosa férias de verão para ir lá da Europa, e a gente vai ficar aí 3 meses sem Fórmula 1. E também falar de UFC. Esse final de semana a gente teve o UFC 277, onde a brasileira Amanda Nunes, que já é a campeã do peso pena, né? Ela acabou voltando agora com o cinturão de peso galo, que ela tinha perdido para a própria Juliana Penha, que ela enfrentou nesse final de semana, e ela amassou a Juliana Penha de uma forma, não sei se vocês viram notícias, ela conseguiu, a Juliana Penha saiu toda desfigurada da luta, ela foi melhor no chão, foi melhor na trocação, enfim. Então a Amanda Nunes aí se firmando mais ainda como de maiores nomes da história do UFC. Ela já é a segunda maior entre homens e mulheres a ter o cinturão por mais tempo. Ela só, obviamente, não está à frente do Anderson Silva, mas ela está caminhando aí. Agora ela é champ, como ela gosta de chamar, com 2 títulos. Eu vou trazer mais umzinho, porque é um absurdo eu não falar, que era a seleção feminina, né, que foi campeã na Copa América. 1-0 no jogo contra a Colômbia que era o time da casa, mesmo que tenha jogado o pior jogo de todos os que ela jogou nas outras fases, ela conseguiu a vitória, 1-0, e com já a vaga na semifinal já está garantida tanto na Copa do Mundo de 2023 quanto na Olimpíada de 2024 também.
Eric, Show! destacar também o título da Inglaterra, né? Da seleção feminina inglesa, Boa, boa da Wembley, Eurocopa. conseguindo vencer a Alemanha, coisa que os ingleses, né, no futebol masculino não conseguem, as meninas do futebol feminino conseguiram. 90 mil pessoas assistindo esse jogo. O público também é impressionante, cara. Maior público da história da Eurocopa, tanto masculino quanto feminino. Quer dizer, Muito legal. então o futebol feminino está recebendo muito apoio lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem essa mesma pegada, mas espero que com o tempo isso melhore também. Vamos falar do primeiro jogo do Brasileirão. Vamos falar sobre Ceará e Palmeiras. 2-1 Palmeiras, né? A gente teve nessa semana, a gente sabe que vai ter Libertadores, mas o Palmeiras ele usou o time basicamente completo contra o Ceará, né? Fez 2-0, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, teve muita chance de gol, mas ao segundo tempo teve uma complicação ali, que a gente já vai falar de VAR, de arbitragem, como toda semana a gente fala, e quase tomou um empate até no final do jogo. Mas aí, Léo, o que você viu desse jogo? O que você achou do time do Palmeiras e do time do Ceará? Cara, então, Eric, o time do Palmeiras sendo Palmeiras, né? Contagiando o adversário, né? Envolvendo o adversário, conseguindo ali mais 3 pontos, sempre somando, rodada após rodada. E, infelizmente, cara, nessa partida foi marcada por polêmicas, né, de arbitragem, por declarações do Abel Ferreira dizendo que o Palmeiras joga contra todos e tudo mais. O Abel Ferreira disse que ele tem dúvida se o campeonato será decidido em campo. Olha só. Pois E assim, o Palmeiras, ano após ano, temporada após temporada, briga por títulos. Inclusive o Abel Ferreira é um técnico vencedor, mas infelizmente, cara, esse discurso ainda reina, né, na cabeça de alguns treinadores. Sim. E o Abel Ferreira é um deles. Mas dentro de campo, o Palmeiras, como sempre, jogando bem, né? Talvez não em sua plenitude técnica, mas jogando bem e conseguindo a vitória. E um Palmeiras pronto para o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu vejo assim. Eu vejo que o Abel Ferreira quis dar rodagem justamente para esse elenco, colocando o time titular para dar rodagem quando o jogo contra o Galo, que, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito para o confronto. Boa, mesmo também acho. E aí, surpreendeu o Abel vir com o time titular. Isso mostra que ele está com muita sede de conseguir o brasileiro, até para futuramente não acabar não ficar sendo marcado por aquele cara que ganhou tudo, mas não ganhou o Nacional. Assim como o Galhardo é um baita treinador, mas ele recebe algumas críticas na Argentina justamente por isso. E tá mal no campeonato argentino. E tá mal no campeonato argentino. O River perdeu ontem, né? Perdeu. Para as pessoas nunca é o bastante, né? Então ele está com muita sede para conseguir esse campeonato brasileiro. Me surpreendeu essa escalação dele. E o Palmeiras ele joga o futebol para ganhar os 3 pontos. Às vezes muito bom até, às vezes o suficiente para ganhar. Foi o que aconteceu ontem. E é muito ruim quando ele leva essa questão para a arbitragem. Eu também sou assim, acaba o jogo do meu time, eu fico revoltado, falo que foi roubo e tudo mais. O cara do meu time, ele é flamenguista. Eu tô aqui com 2 flamenguistas, Léo e Jean fazer. Eu nem sabia que podia vir tão bem vestido. Mas ele traz isso pro jogo e foi uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas não achei nada. Foi uma polêmica e tal, mas não achei nada absurdo, um roubo como ele parece colocar. Ele botou, ele aumentou, né? Ele aumentou um pouco, porque teoricamente a cada rodada a gente está sofrendo a arbitragem, tá fazendo tá tendo um montão de problemas, só que vale para todos os 2 times. Uma rodada é um favorecido, o outro é outro. E a gente faz as pessoas favorecidas, não quer dizer que seja uma coisa proposital. É porque eu tava vendo Seleção Sport TV hoje, e assim, eles estavam falando que hoje, que possivelmente a gente está na pior época, né, da arbitragem. A pior época da arbitragem da história. A gente teve em 2005 recentemente o Campeonato Brasileiro manchado pelo fato por venda de jogos, né? Só que assim, eu acho que hoje se trata muito mais, não de maldade, mas de técnico, de árbitros ruins, bandeirinhas ruins, a própria CBF, né, a arbitragem da CBF não consegue organizar e manter um padrão do que o cara faz num jogo, ele faz no outro, né? E dentro disso, a gente teve nesses jogos 3 lances polêmicos que foram discutidos.
Para mim, o primeiro, completamente, não tem o que falar. Para mim, o Daronco erra, que é no possível pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça. Ele usa os dois braços para empurrar o Mendonça. E é bizarro, né, o quanto ele, na conversa do áudio, onde ele afirma que não foi nada, que foi lance normal, e o VAR fala assim, então tá bom, então segue o jogo. Sim. Cara, é bizarro. Alguém discorda aqui que foi pênalti? Para mim, aquilo foi pênalti claro. Sim, Também acho que foi pênalti claro. Inclusive, no segundo tempo, parece que o Daronco tenta, entre aspas, compensar, né? Sim. Marcando o pênalti pro Ceará. Exatamente. Só que, assim, acaba que não existe essa compensação. Por quê? O suposto pênalti que não foi marcado foi no final do primeiro tempo. E aí Mudaria você tem primeiro completamente tempo, o jogo. a partida 2-1, é outro esquema que o técnico do Ceará vai propor, né? Antes Agora, da expulsão, antes de tudo. exatamente. Eu acho que Então, acaba que o Abel Ferreira reclama, indaga, mas não teve vantagem. Teve vantagem sim para o Palmeiras, e não desvantagem, né? Sim. Vamos dizer assim. eu acho que se fala muito sobre o erro de arbitragem, é claro, mas eu não vejo em programa algum discutindo qual é o critério do VAR. Eu não Não tem lembro de ligar a critério. Aí televisão. é que tá, não tem. Não, assim, a gente fala que não tem, mas com certeza o CNM dá algum embasamento. A gente não sabe se o VAR ele tem que ser muito intervencionista ou pouco. A gente não sabe se isso é uma decisão deles lá de campo ou se é de cima, se é para ser muito ou pouco. Isso daí precisava ser claro para a gente. A gente não sabe qual é o protocolo, porque no meu entendimento, o VAR veio para quê? Para acabar com o erro claro. Sim. Não é erro interpretativo, erro claro. Mas é futebol, sempre vai ter interpretação. Então, na minha opinião, como é que deveria ser o protocolo do VAR? Aconteceu o lance. Por exemplo, vamos usar esse do Mendonça mesmo. Aconteceu o lance. O VAR perguntaria para o Daron, o que você viu? Acho que nem precisa perguntar, porque se vocês ouvirem os áudios, parece que o cara vai narrando pro VAR o que está acontecendo, né? Mas assim, mas eu tava querendo entender esse lance, se o áudio é aberto a todo momento. E não é, tá? A gente acha que em todo momento do jogo o Daronco tá falando, não foi nada. E o cara fala, não foi nada. Isso não existe, tá? O áudio da sala do VAR é um e o áudio do Daronco é outro. No momento que necessário, é feito essa liberação entre os dois. Então, por exemplo, tem momentos antes do lance acontecer, né? Quando o lance está acontecendo nesse jogo, por exemplo, nesse lance do jogo do Palmeiras, o árbitro está falando, e na sala do VAR estão falando, mas ele não tem comunicação. A comunicação abre depois, tá? Que era uma dúvida que todo mundo tinha, e que inclusivemente, eu também tinha, que era se aquilo era a todo momento, porque é meio estranho, né? Ficar todo momento gritando, não foi, tacou, jogador. Mas só para esclarecer para quem loucura. não sabe. Sim, aí, o que eu entendo do que deveria ser o protocolo, acontece esse lance e ele narra, ele fala assim, eu até anotei aqui, não tem movimento de braço. Acontece o lance, só que foi claramente, a gente vê que o jogador, o Gustavo Gomes, ele faz assim, tem movimento de braço. Então Daronco, tem movimento de braço, venha ver o vídeo. O que o Daronco tá falando que aconteceu e o que tá aparecendo, isso não é uma interpretação, isso é um fato. Isso é uma coisa clara. Aí ele poderia ir no vídeo e interpretar que o movimento de braço não foi suficiente para pênalti. Aí é uma outra questão. Mas ele deveria ir no vídeo porque o que ele falou que aconteceu, não aconteceu. Sim, sim. E aí, Léo? Não, a minha sugestão é que o protocolo do VAR mude no sentido também de o áudio ser liberado, além do telespectador, para o público que está presente no estádio, como acontece na Liga Americana de Futebol, na NFL. Aparece no telão, né? Aparece no telão e o árbitro, após a revisão, ele fala para o estádio inteiro entender o que ele entende daquela jogada. Entendeu? Porque fica uma coisa muito omissa, muito obscura. Quem está de fora não sabe qual foi o critério usado para levar o árbitro àquela decisão. Então, são coisas que tem que alterar, tem que mudar. Porque eu queria estar muito comentando sobre o jogo, mas a gente tem que ficar comentando sobre a arbitragem, exatamente, sobre polêmico, sobre o lance interpretativo. É difícil, cara. E assim, os jogos vão ficando picotados, os jogadores vão começando a fazer cera, isso influencia tudo. A torcida vai ficando mais irritada. É complicado, cara. E aí tende normalmente essas entrevistas inflamadas ao final do jogo, porque
é a flor da pele, é tudo aquilo que aconteceu, enfim. E nesse jogo a gente teve... Foi um jogo legal de se ver. Foram muitas Foi finalizações. Foram no 7 finalizações no gol de cada lado. de Um jogo cada lado. O legal. time do Palmeiras teve. O Gustavo Scarpa jogou uma bola no travessão, que ele pegou ela de primeiro. O Scarpa é muito bom jogando nesse sentido. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Mas acabou que a arbitragem ficou como protagonista do jogo. E a gente teve também o lance da expulsão do Richarlison, né? Na falta no Dudu. Né? E assim, ali eu concordei com a expulsão, ele ter olhado o VAR e ter feito, eu acho que eu concordei ali. Eu acho que ele merecia essa expulsão pelo fato de ter parado realmente uma chance de gol. Eles até falam em um momento lá, eles usam eles não falam chance clara de gol, eles usam uma sigla, né, para falar sobre isso. Mas significa chance clara de gol. Mas o que foi marcado foi o fato de Daronco estar muito longe do lance. Ele nunca ia conseguir marcar aquilo ali. Ele tava, quando o lance começa, que o Scarpa pega na bola, ele tá lá na meia-lua do meio de campo. Quando lança no Dudu, ele não tá perto. Então ali ele não tinha nem chance de ele não ter que olhar o VAR, porque ele não tinha noção do que aconteceu mais à frente. Entendeu? Mas a todo momento ele afirma, lance normal. Ele tá falando lance normal, lance normal. O VAR tá vendo. Tipo assim, ele tá longe, como é que ele afirma aquilo ali? Entendeu? E aí. Então, eu acho que o Daronco, desde que eu acredito que ele era um árbitro muito bom, era um dos melhores do país, se não o melhor. Ele começou a ficar famoso e acho que isso prejudicou muito ele. Ele foi em podcast, o que ele falou lá do Hulk, que quando ele entrou com o Hulk, ele não sabia que ia haver discussão, ele queria do parecer mais forte que o aeroporto, Hulk. falou essas coisas também. Eu acho que, tipo, cai muito mal para ele e acredito até que isso tenha subido a cabeça dele, entendeu? E isso vem prejudicando ele. Ele tá numa decadência muito grande, Não, muito grande. e além do mais, ele tá toda rodada, a gente tá falando de 2 partidas na semana, ou até mais, dependendo se ele for apitar uma Série B, pelo fato de ter vários técnicos, vários árbitros em reciclagem, então sobra muito para ele. Ele é o segundo que mais apitou jogos até agora. Entendeu? Então, assim, ele também vai entrar no critério de ele estar cansado, claro, pode acontecer. Mas isso que você falou de estar subindo um pouco a cabeça também faz um sentido, esse pênalti. Eu não sei Então, aí que eu me refiro ao protocolo do VAR. Eu não achei pênalti, tá? Também não. Mas aí eu achei que foi aplicado melhor o que eu entendo de protocolo do VAR nessa questão. Por quê? O Daronco vê e fala, para mim ele calça o jogador. Há contato ali. O Daronco viu o contato. Entendeu? Então ali eu acho que o VAR não deveria chamar. Ele estava perto do lance, ele viu o que aconteceu. Não achei que foi o suficiente para falta. Não, para mim aquilo ali não foi pênalti. Mas eu não consigo achar aquilo um absurdo do VAR. Acho que é um absurdo. Para mim é um erro grande do juiz, é claro. Mas eu não acho um erro de VAR. Porque agora todo mundo fala, qualquer lance, o VAR deveria ter chamado, o VAR não deveria e tudo mais. Então, eu acho que foi um erro de campo, não um erro de VAR, porque ele viu o que aconteceu, ele viu que teve o contato e acreditou que o contato era penal. Não concordo. Aquilo ali só foi para compensar. Foi para compensar. Sim, pode ser. Foi o que eu falei antes, foi para compensar um erro. Exatamente. Né? Mas aí acaba que não adianta nada, ele não beneficiou o Ceará marcando esse pênalti. Né? Exato. Difícil. Falando agora de Corinthians e Botafogo, 1-0 Corinthians. O Corinthians jogou com time misto, né? E mesmo assim ganhou. E a gente tava falando, a gente vem falando toda semana que o Corinthians pode não jogar bem e pode ganhar o jogo. Só que mais uma vez o Corinthians venceu o jogo no gol que aconteceu no primeiro tempo, com falhas, na minha opinião, do zagueiro, do garoto do Lucas Mezenga, que também complicar o garoto é complicado. Complicar o garoto é complicado. Falar que a culpa dele é complicada, porque ele tinha perdido o Marçal na lateral esquerda, o Botafogo mais uma vez sofreu com desfalques. E eu venho aqui criticar o PK mais uma vez. Para mim é impressionante o quanto ele custou e o quanto ele não vale nada. É impressionante. Eu falo como jogador, tá? Pelo amor de Deus. Já estão chamando ele de Patrick de Pogba, hein? Cara, assim, eu como botafoguense eu fico extremamente triste com isso, porque o Botafogo ele não consegue manter um padrão de jogo e ele sofre com desfalques. O Eduardo não jogou, nem entrou em campo por causa de problema de virose. Depois o Marçal saiu aos 10 minutos de jogo. E o Hugo, que entrou no lugar dele, tava com problemas gástricos, quer dizer, pra não falar, sei lá, o cara tava com diarreia, alguma coisa assim, a gente não sabia. É complicado. Mas, Jean, o que você viu nesse jogo? Corinthians e Botafogo. Então, o Botafogo, ele parece que é aquele time que vai, não vai, aí você não sabe se você
elogia o técnico, o Luiz Ou Castro, xinga né? ele. Ou xinga, porque ele parece que às vezes ele dá um padrão de jogo, aí pum, ganha o jogo. Aí no outro ele perde. Se eu fosse apostar, julgar um placar, eu nunca diria que o Botafogo perderia para o Corinthians mesmo lá. Porque imaginei o Corinthians vindo misto, com alguns problemas também. Achei que o Botafogo ia jogar com mais ímpeto. Teve E a também bola, não mas não foi o que eu adiantou de vi. nada. Teve a bola, mas não adiantou de Não, nada. não foi muito o que eu vi. O Corinthians, eu destaco o Gustavo Mosquito, Sim, que começou muito bem em 2020. Acho que ele acabou perdendo esse espaço esse ano para o Mantuan, e foi para o Zenit. isso. E ele jogou muito bem essa partida. E o Corinthians perdeu muitos gols. Também poderia ter sido uns 3-0, uns 4-0. O Corinthians perdeu alguns gols assim de cara pro gol. E o Corinthians não tem produzido muitas chances, né? E agora o técnico ele tá bem perdido no que vai fazer terça-feira, o Vitor Pereira. Ele ficou meio confuso com a escalação de terça-feira, porque o time, ao ver dele, foi bem. E teve a estreia do Fausto Vera, né? Acho que foi o jogador que mais No finalizou. Brasileirão, porque ele já tinha estreado contra o Goianiense na Copa do Brasil. Ele já Ah, tinha sim. estreado, já tinha estreado. Ele foi o jogador como titular? Não, não, como titular foi a primeira Não, vez. não. Isso aí. Aí ele finalizou bastante a gol e a torcida do Corinthians gostou. Foi as chances do Corinthians foram com ele. Tirando esse gol do Gustavo Mosquito, foi com ele. Fala aí, Léo. Em Falando do relação ao Botafogo. Botafogo, eu cheguei a comentar na semana passada que depois da boa atuação contra o Atlético Paranaense, eu queria ver se esse time fosse ter uma boa sequência de jogos, desempenhando um bom futebol e também com resultados positivos, né? E pegando um Corinthians que pouparia, né, para poder jogar no meio de semana da Libertadores. E vindo de uma derrota do Atlético Goianiense, eu achei que fosse um bom teste, né, para ver se o Botafogo de fato engrenaria. Não foi o que aconteceu, infelizmente. Como você bem citou, alguns jogadores abaixo do rendimento, Botafogo também com muitos desfalques, principalmente na defesa, né? E do lado do Corinthians, apesar do Corinthians vir com um time alternativo, o Vitor Pereira fez algumas apostas para ver como que ele vai escalar o time no jogo contra o Flamengo. Porque alguns jogadores de lado eu acredito que ainda não estejam definidos, né? Não sei se ele vai vir com o Mosquito ou se ele vai vir com o Adson. O Mosquito, como o Jean bem disse, fez uma partida muito boa. O fator Itaquera também pesa para o Corinthians. Eu estava Sim. vendo que no Brasileirão o Corinthians não O perde melhor jogando mandante. há 20 jogos. A última derrota, inclusive, foi para o Flamengo, de Renato Gaúcho, 3-1. Então, assim, apesar de todos esses fatores, de Corinthians não jogando bem, Corinthians jogando com um time alternativo, em Itaquera, cara, é difícil. É difícil jogar contra eles. E nesse meio de semana tem mais um teste muito pesado. E vamos ver se o fator mando vai prevalecer. O William, ele dá uma dinâmica pro Corinthians diferente, mas ele ainda não conseguiu ser aquele jogador que decide, né? Que vai dar o passe decisivo, que faz o gol. O Vitor Pereira falou em coletiva que ele ainda está com algumas dores no ombro, a lesão que ele teve. E falou também que ele é um jogador que apanha muito durante o jogo. Mas isso aí, todo bom jogador sofre. O Arrascaeta sofre no Flamengo, então não é uma desculpa. Mas a preocupação dele é a questão física dos jogadores. Muitos ainda estão voltando a meia boca e tudo mais. E a declaração dele depois do último jogo me preocupou muito. Eu achava ele um bom técnico, mas depois que ele falou que Roger Guedes e Yuri Alberto não podem jogar juntos, me preocupou bastante. Eu discordo totalmente. Não, É então, claro que precisa da colaboração do jogador, que ele não tem, né? No caso do Roger Guedes. sim. Acho que não é nem questão de posição do jogador. Acho que é questão de colaboração. O cara não quer se doar em campo, entendeu? São Ele não outros quer abrir mão 500. da posição dele, né? Não, eu entendi o que ele quis dizer, porque na partida contra o Atlético Goianiense que o Corinthians perdeu por 2-0,
o Roger Guedes jogou na posição em que ele gostaria e, assim, foi muito abaixo, Sim. e acabou influenciando diretamente no resultado da partida. Então, como centroavante, ele já percebeu, já notou que o Yuri Alberto é um cara diferenciado. Então, vai ser difícil o Roger Guedes voltar a jogar ali. E pelo lado, né, também vai ser complicado, porque ele tem outros meio-campistas, como o William, como o Mosquito, como o Adson, que conseguem se doar muito mais taticamente e às vezes até mesmo tecnicamente. Então, o Roger Guedes cada vez perdendo mais espaço. Em Mas relação eu acho muito ruim queimar isso na coletiva, né? Jogar isso Não, na então, coletiva. o Vitor Pereira, não só o Vitor Pereira, talvez os técnicos portugueses, o Paulo É. Souza era assim, o Jorge Jesus nem se O fala, o Luiz Abel, Castro é assim. eles são bem diretos no quesito característica de jogador, eles não escondem nada em coletivo. O Vitor Pereira já falou várias vezes que o elenco que ele tem hoje no Corinthians não é o elenco que ele desejava, né, para jogar o futebol que ele queria. Então ele está Uhum. conseguindo jogar com o que tem. Está tendo os resultados, o Corinthians é vice-líder, né, tá em outras duas frentes, mas ele deixou essas ressalvas. A dúvida que fica e também que a gente nunca vai saber, será que se ele tivesse um elenco do jeito que ele queria, ele conseguiria corresponder dentro de campo? Se ele talvez pegasse o elenco do Flamengo hoje, ele conseguiria jogar o futebol que ele deseja, que ele acredita que seja o ideal? Aí, isso, nesse momento, a gente nunca vai saber. Vamos falar de Flamengo e Atlético Goianiense. 4-1 Flamengo. Quem diria, time reserva do Flamengo que. Será que. A gente teve isso em vários anos, né? Falando que o time reserva do Flamengo não é um time reserva. A gente tem o time Flamengo do reserva. O time reserva do Flamengo é Vidal, Cebolinha. Bom, mas também a arbitragem foi também uma protagonista dessa partida. Num jogo, teoricamente, foi um jogo fácil para o Flamengo, né? O time do Atlético Goianiense foi uma vítima bem, bem fácil. Mas a gente teve algumas questões a ser faladas também. Mas antes disso, por favor, Jean, fala do contexto do jogo Flamengo e Atlético Goianiense. É, o Flamengo conseguiu manter o padrão do time titular e podem falar, o Atlético Goianiense foi de fato presa fácil para o Flamengo, mas é muito, muito difícil fazer um time reserva, seja qual for o adversário, ele jogar de uma maneira tão parecida como a principal, porque existe ritmo de jogadores, até os caras conhecerem ali seus Sim, companheiros e tudo mais. É entrosamento. bem difícil, entrosamento. E o Flamengo o Dorival ele tem rodado bastante o elenco de forma que esse problema tem ficado bem, bem pequeno. Quase não percebemos, o time reserva e tal. E o time deu uma caída no segundo tempo, mas também já tinha feito o resultado. Destaque para o Vitor Hugo, jogador da base, uma grata surpresa, né? Porque muito se fala em Matheus França, e ele aproveitou esse espaço na lesão do Matheus, ele conseguiu ser esse cara a vir do banco, e ele tem jogado como segundo homem de meio campo, terceiro homem, e tem jogado muito bem, e para mim foi o grande jogador da partida. E o Dorival tem feito um grande trabalho. É de bater palmas Viu? Foram pro lá na técnico. Polônia buscar um cara e tava aqui do lado de casa a solução, né não, Léo? Porra, aí. Falando da partida, foi uma bela vitória do Flamengo. Eu estava presente no Maracanã. O jogo era 8h30, eu cheguei no Maracanã às 4. Só Já para tava ver, bêbado, 8h30 já tava só pra bêbado, cara. ver a minha empolgação. O Jean falou do Vitor Hugo. Eu queria destacar o Vidal. O Vidal, na partida na partida do meio de semana, ele entrou no segundo tempo, entrou muito bem, deu um ritmo ali impressionante no meio de campo. Eu também fui no jogo da Copa do Brasil e pude perceber que ele é um jogador que erra pouquíssimos passes. Eu vi ele errando um passe, que foi um passe mais difícil, né? Um passe que daria ao companheiro a chance de finalizar. E em relação às divididas também, é um cara que tem um físico muito forte, praticamente não perde dividida, né? Então eu queria destacar o Vidal. E fez também o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, no Maracanã, num pênalti que a gente vai comentar
daqui a pouco, né? Se realmente foi pênalti ou não. Mas o time do Flamengo jogando muito bem, cara. Fez o resultado com extrema tranquilidade, não tomou conhecimento do adversário. E destacar, claro, o retrospecto do Dorival Júnior. É a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. É claro que a tabela colaborou, foram testes bem tranquilos para o professor Dorival. E quanto a buscar quanto à questão do Paulo Souza, eu vejo que tem pós e contras. Por quê? Porque você foi um grande defensor do Paulo Souza, que eu me lembro disso. Por quê? A diretoria do Flamengo contratou o Paulo Souza, contratou para ele renovar o elenco, para ele revolucionar. A gente sempre criticava que o elenco do Flamengo, por ser muito vitorioso, já estava desgastado. Uma zona de conforto, sim. Exatamente. Então o Paulo Souza vem para isso. E a diretoria do Flamengo sabia que ele jogava com 3 zagueiros, do jeito dele que alguns medalhões ficariam de fora. Mesmo ele tendo feito isso tudo, né, que a diretoria já estava prevendo no momento da contratação, não sustentou. Então, quando o Dorival vem, né, ele vem para apagar o fogo, que teoricamente é mais tranquilo, porque o time do Flamengo é excelente, ele está recebendo aí diversos reforços, Vidal, Cebolinha. E ele está fazendo o que o elenco quer. Na minha opinião, ele está fazendo o que o elenco quer. Exatamente. Então, é uma situação mais fácil. Mas, claro, tem que destacar. A defesa melhorou, o Hugo saiu do gol. Léo Pereira está jogando. Exato. É óbvio que ele tem méritos, né? Então, eu coloco nessa balança de pós e contra do Paulo Souza e a função, né, o principal objetivo do Dorival à frente do comando. O Vidal teve 92% de acerto de passe. Na última partida? Não, é incrível. Ele é um cara que não é de toquinho para trás. Não foi que 92% do cara tocando para trás. Ele busca o jogo, ele tenta evoluir o time. É um baita jogador, Boa. E a gente teve alguns lances polêmicos na partida, né? Eu botei ali, teve a possível expulsão, né? Que não foi, mas que poderia ter sido do Léo Pereira por uma cotovelada no Cebolinha. Que, na minha opinião, eu como árbitro da partida, eu teria expulsado o Léo Pereira, que eu achei que ele levanta o braço, há um movimento contundente de cotovelo no rosto do Cebolinha. Então, e aí? Repetindo as análises que eu fiz, sempre ouvindo o que o juiz falou pro VAR, eu agora tenho dado minha opinião de arbitragem dessa forma, assim, para ser totalmente imparcial, eu faço dessa forma. Eu procuro ouvir o que o juiz falou pro VAR. E o juiz falou pro VAR que não viu ele fazer um gatilho. Eu acho que esse lance é muito fácil observar o que acontece. O jogador, ele abre... É só você ver os 2 braços dele. Um tá muito aberto e o outro tá fechado. Então, não só por isso. Eu acho que a intensidade também foi tão forte que o próprio cara que deu a cotovelada teve que enfaixar o braço. Entendeu? Sim. Então também tem que ser vista a intensidade do lance. E nesse jogo, apesar das polêmicas, eu acho que foi até o melhor VAR, assim, na minha opinião. Foi um já árbitros ruins, mas pra mim foi o melhor ele VAR. Chamou, o VAR fez o papel de chamar e a decisão ficou na mão do árbitro, né? Ficou na mão do árbitro. A única coisa que eu não concordo ainda no VAR, no meu entendimento do protocolo, eu não acho que... Porque o cara chega lá no VAR, para todos os lances que ocorreu nesse jogo também. Ele pega, mostra, tudo mais, e ele fala, olha, eu vi, ele fez um movimento desnecessário, blá, 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 blá. Eu acho muito errado. Por exemplo, é igual eu ler um livro ou um texto e falar para você o meu entendimento desse texto. Você automaticamente vai ser levado a entender da mesma forma que eu. Influencia na sua decisão. Isso. E acabou que não influenciou, né? Mas ainda assim, eu acho muito errado o árbitro pegar e falar o que ele está entendendo ali no vídeo. Eu acho que ele tem que chamar para o cara ver e pronto. Se não virar uma conferência. Não sei se vocês viram o jogo do River e... Agora que o River foi eliminado. Foi eliminado. O quê? Na Libertadores? Na Libertadores. Tem um lance. Era um árbitro brasileiro, né? Era o... Esqueci o nome, mas era um árbitro brasileiro. Ele vai lá no VAR
e os caras ficam, tipo assim, convencendo ele a dar um. Não, o árbitro era de fora, o VAR era brasileiro. Os caras do VAR Ah, brasileiro ficam, tipo, induzindo ele, e ele falando que ele não concorda com o que eles estão falando lá, e eles ficam falando que sim, e vira uma discussão. E, tipo, mas não foi o que tem você nada a falou. Não, ver. foi, ah lá, É, o Bruno falou ali, o Wilton Pereira Sampaio. isso aí. E você falou disso, já passando por Léo para ele falar, é completamente diferente do que foi no jogo do Palmeiras. Enquanto o VAR se absteve, já no jogo do Flamengo, o VAR. Cara, tem momentos, na minha opinião, por exemplo, eu acho que errou o árbitro não ter dado expulsão, obviamente. Mas ele estava de frente pro lance, ele interpretou que não foi necessário. Então, será que o VAR ter que chamar era necessário? Se o cara tá de frente pro lance, numa situação comum, poderia ser que não ia ser chamado. E aí entra no Então, critério. eu Será que para entendo que todo tem que lance. chamar, eu entendo que tem que chamar nesse lance, porque ele fala que foi. Primeiro, quando acontece, ele fala choque de cabeça. Não foi um choque de cabeça. Não foi um choque de cabeça. Ele Sim, vai falando que é um lance normal e tudo mais. Só que houve o braço fechado. Para mim não foi um movimento natural. Para mim foi um movimento sim. antinatural. Então, por isso, eu acho que ele deve ser chamado. Agora, se ele fala que ele viu o cara fazer esse gesto e tal, e ele ainda assim interpretou uma falta, beleza. Que foi o que o juiz chegou lá e interpretou. Ele Ele teve a achou interpretação dele. que não foi. Mas eu achei que, nesse caso, eu achei que foi correto chamar. É o que eu falo. Qual é o protocolo? Foi um erro. Quem não seguiu o protocolo? Foi o do Palmeiras ou foi o do Não, Flamengo? aí é que tá, não tem protocolo. Eles não passaram, isso não está esclarecido nem na cabeça dos próprios árbitros. E aí, Léo, já disse se você concorda ou não, se era para ter sido expulso ou não, e fala um pouco do tal pênalti também, logo em seguida. Fala aí. Então, eu confesso que, como eu assisti o jogo do estágio, não deu para perceber nada, gente. Não vi se foi pênalti, não vi se era lance para expulsão ou não. Eu só consegui acompanhar mesmo depois que eu cheguei em casa. Mas acho sim que foi um lance para expulsão. Só que, como o Jean bem relatou, é uma coisa interpretativa. O árbitro estava bem localizado ali dentro de campo e optou em não marcar. No lance do pênalti, no fim do primeiro tempo eu já via gente já comentando que não foi pênalti, não foi pênalti. Depois que eu vi o lance, também achei que não foi pênalti. Achei Não que foi não pênalti. foi nada. Na minha opinião, também não foi. Então, assim, Então, eu discordo dos dois. tu achou. Sim, porque na hora que aconteceu o lance, eu falei, não foi pênalti. Aí mostrou o segundo replay, falei, não foi pênalti. Eu só fui ver porque até trazer esse destaque também do VAR, que eu achei que ele foi muito bem, porque se fosse eu no VAR, eu teria desistido. Ele fica procurando a câmera certinha para ver onde tem o contato. Por que eu acho que deveria ter chamado, como chamou? O juiz fala que quem toca na bola é o zagueiro. Não foi o zagueiro, foi o Marinho. Foi o O Marinho, Marinho sim. toca na bola. E o pé esquerdo dele, que ele tá fazendo tipo uma letra, né? Ele dá um carrinho meio com uma Mas letra. o contato não foi É aí. nesse toque. Não foi aí o Não, eu contato. achei que ele toca no Marinho. Aí a gente pode discutir. E aí, beleza. Se foi ou não o suficiente para causar a queda do Marinho que se joga. O E Marinho, aí quando ele o Marinho chamou. encostou na bola, ele dobrou as pernas. Na hora. Ele deu o tapa e falou: vou dobrar que ele vai me acertar. Foi a minha percepção também. Tanto que, assim, eu não Então, Exatamente. marcaria o pênalti. Mas, de um modo geral, acabou que, na minha opinião, a arbitragem não influenciou no resultado dentro de campo. Entendeu? Mesmo com todas essas polêmicas, né? Acabou que não influenciou e, como você falou, Jean, para mim foi um dos melhores, das melhores utilizações do VAR. Então, eu acho que ele encosta. Aí, beleza. Aí a gente vai para a discussão se foi ou não intensidade, porque o Marinho é um baita artista, né? Ele é circense, pula, dá mortal, não sei o quê. E aí o VAR chama o árbitro para ele interpretar, para ele entender se esse toque foi o suficiente. Porque se o cara pega esse árbitro e fala assim, eu vi o toque, não achei o suficiente. Aí o VAR não deveria chamar. Mas ele não viu. Ele entendeu que o jogador do Atlético Goianiense que tocou na bola. Aí eu achei correto chamar. Porque, na minha opinião, há um toque. Aí beleza.
Pode não ter sido suficiente ou ter sido. Se ele não desse o pênalti, também acharia ok. Entendeu? Para mim, foi um lance que ele, de fato, tinha que ter ido ao VAR e ele mesmo decidir. Mas ocorreu aquela questão que eu falei há pouco atrás. Ainda assim, chamar, o VAR ficou falando lá, olha, tem um toque ali e tudo mais. Aí eu já discordo dessa parte. Entendi. Beleza. E a gente teve também essa mais, também só para vocês dizerem sim ou não, para a gente poder passar para o próximo jogo, a também possível questão do William Maranhão, onde ele vai chutar a bola ali. Ele foi chutar a bola, quando o Marinho encosta primeiro, a perna dele sobe e acaba acertando o Marinho com a trava, que também é um lance que ele ele não quis fazer, né? Não foi com intenção, mas foi completamente um lance perigoso. Eu teria expulsado também o William Maranhão naquele lance. Léo, você concorda? Acho que não. Érico, é muito difícil também. Assim, eu entendo o árbitro, ele tem ali poucos segundos para decidir, mas nesse caso eu acredito que eu não expulsaria, não. Eu acho que só um amarelo já era o suficiente. Então, se você vê por imagem, por uma foto, você vai falar, não, tem que ser expulso. Mas se você vê o vídeo, o contexto da jogada, né? Entendeu? Eu acho que ele não pega com uma força suficiente para expulsar. Eu achei que foi um lance tipo no limite entre o vermelho e o amarelo. Não achei um problema não, ele não ter expulsado. Vamos falar agora de Internacional e Atlético Mineiro, 3-0 Internacional. Um jogo que, na minha opinião, ele não condizeu exatamente com o placar, porque no segundo tempo o time do Atlético, mas é claro, né, quando o time está perdendo 3-0, o time adversário tem que se jogar para cima para tentar conseguir gols, né? E o time do Atlético teve chances, mas o goleiro Daniel também apresentou um ótimo rendimento somente no segundo tempo ali. E na estreia do Cuca já teve um tropeço aí, que perder por Inter lá, teoricamente, não é um tropeço, né? Mas pro time do Atlético, que tá brigando aí, quer brigar para ser campeão, não pode dar esse mole. E aí, Léo, Internacional do Atlético Mineiro? É uma situação complicada pro Atlético Mineiro e uma situação ótima pro Inter, né? Do lado do Atlético, como você bem disse, reestreia do Cuca. Ele colocou força máxima dentro de campo, ele colocou o que, na opinião dele, o Atlético tinha de melhor. Teve um desfalque importantíssimo para as próximas semanas, que foi o Arana saindo contundido, né? E assim, no primeiro tempo, cara, o Internacional amassou o Galo. Amassou. Beira-Rio foi recorde do Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, recorde de público, né? E no segundo tempo, Mano Menezes preferiu jogar a moda Mano Menezes, dando aquela recuada, né? E aí foi o que chamou o Atlético Mineiro para cima. Mas com um placar de 3-0, você tentar reverter contra o Inter, que é um time bem postado, né, jogando dentro de casa, é muito difícil. O Atlético vai criar, mas não conseguiu. E eu queria também dar uma pincelada, cara, que assim, nesse momento eu vejo o Hulk na pior fase dele do Atlético Mineiro. Ele foi muito mal lá no início do Cuca, né, no Campeonato Mineiro do ano passado. Que ele e o Cuca não estavam se acertando, né? Exatamente. De questão de posicionamento, não sabia se ele jogava aberto pela direita, se jogava mais centralizado, se jogava por trás de um centroavante. Foi aquele momento mais conturbado. E depois desse, o Hulk, a gente sabe, se jogou muito, é considerado por muitos aí ainda o melhor jogador brasileiro, né, dentro do Campeonato Nacional, mas não vem jogando tão bem. E assim, o que acontece também com o Hulk eu não sei se é por chateação dele, não sei, não sei se é algum problema extracurricular, que o desempenho técnico dele, cara, acaba aumentando ainda mais as reclamações com os árbitros. Todo jogo a mesma coisa, ele falando o tempo inteiro com os árbitros e tudo mais, se tornando uma coisa assim desgastante. E o Atlético hoje já lançou uma outra... ruim para a imagem dele. Exatamente. Eu acho que tem que pensar em jogar bola, né, agora com o Cuca de volta. Eu não sei o que vai mudar, mas tem que pensar primeiramente nisso. Depois... Então, Hulk, esse é o recado do Léo para você. Vai jogar bola e para de reclamar. Qualquer coisa foi ele que falou.
E a situação do Atlético ficando cada vez mais complicada no campeonato, né? O clube hoje já é sétimo, tá, salvo engano, a 10 pontos do Palmeiras, né? O Flamengo, inclusive, já até passou o São Atlético. exatos 10 pontos. Então, O vamos próprio ver. Inter passou o Atlético, né? Com essa vitória o Inter passou o Atlético. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Já saiu da Copa do Brasil. No confronto da Libertadores, o Palmeiras é o favorito. Dificílimo. Então, pô, será que o Cuca voltou para comandar esse elenco estrelado só no Campeonato Brasileiro? Então, cara, é um momento muito delicado para mim, do Atlético Mineiro. É sim. E aí, Jean? Então, o Inter e Atlético, o Internacional, para ser sincero para vocês, para mim é o time que eu mais. É o ponto de interrogação para mim do campeonato. É o time que parece que é um time argentino. Ele vai lá e ganha, simplesmente ganha. Ele não é o favorito, ele ganha. Se ele não ganhar, ele está empatando. É o time que tem o mesmo número de gols que o Flamengo, cara. Ele tem 30 gols no campeonato. Um time que faz muito gols e não tem um craque. Claro que tem o Wanderson, que tá jogando muita bola. Muita bola. O Tem um Edenilson alemão, tem o Pedro Henrique, também que estão jogando ali na frente. Sim, mas não são, que eu digo assim, não são grandes nomes. Não é um nome Sim, que não a é, gente não é. vai ver numa roda de futebol, falando do boteco. A gente não fala desses jogadores. O alemão esse moleque joga muita bola, chuta muito bem. Mas ele é um time assim, que eu não sei definir. Ele pode entrar contra qualquer time e fazer um jogo, vai vender a derrota muito caro, mas não é um time que vai te encher os olhos, vai jogar bonito. Ele vai vencer quando tiver que vencer. Esses 3-0, acredito que surpreende todo mundo. Não o resultado em si, mas em 35 minutos, 3-0 é bem surpreendente. Sim. Ainda mais para um time do Mano, né? E quanto ao Hulk, é uma coisa que eu sempre falei. Falei no passado. Falei, vamos jogar o Hulk. Claro que ele fez um baita campeonato, mas eu ficava pensando, eu quero ver o Hulk do ano que vem. Porque é muito difícil se manter em alto nível por tantas temporadas. Ó, vamos pegar o time do Flamengo, o Arrascaeta, ele teve altos e teve baixos também. Só que o baixo do Arrascaeta, ele dava uma assistência, dava duas. E como o Arrascaeta, claro, é um dos principais jogadores do time, mas ele não é a imagem principal. Ele é a imagem principal quando ele está jogando bem. Mas quando ele não está jogando mal, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Então, ele não tem essa pressão grande que nem o Hulk tem. Mas eu queria ver ele do ano seguinte, porque, por exemplo, o Diego Ribas, quando veio para o Flamengo, fez um campeonato espetacular, o campeonato do Diego, quando ele chegou. O Nenê fez um campeonato espetacular no Vasco, aí depois quando ele foi para o São Paulo, fez um campeonato espetacular no São Paulo, tudo no primeiro ano. Só que o segundo ano que a gente vê, porque acontece, o desgaste com os próprios companheiros, entendeu? Porque, pô, a gente trabalha e tal, né? no ambiente de calendário, o ambiente de trabalho. A gente está no ambiente de trabalho, daqui a pouco a gente tem dias que a gente não está suportando o nosso colega de trabalho, entendeu? Então, tem isso, tem esse desgaste. Tem o cara, pô, aconteceu um lance ali, o cara não tocou a bola. Aí ele, não devolve. Tem um momento ruim da equipe também, que Sim. É um momento ruim do Hulk, sim. Mas o Galo não atravessa um momento ruim porque o Hulk atravessa um momento ruim. Acho que é muito ao contrário. Acho que o Hulk atravessa um momento ruim porque o Galo atravessa um momento ruim. Acho que é bem mais o contrário. E ele reclama muito com o juiz, mas ele é uma coisa que a gente fala, mas é porque ano passado ele fazia os gols e essas reclamações passavam despercebidas. Por exemplo, Flamengo e Galo lá no Maracanã, terminou 1-0 pro Flamengo. Ele saiu uma arara com a arbitragem falando do Daronco. Só que não teve nenhum lance polêmico, nada. Ele saiu reclamando porque o Daronco não deu umas faltinhas para ele, como se aquilo tivesse prejudicado o Galo, que foi muito melhor que o Flamengo naquele jogo. O Flamengo se retrancou todo, fez um gol com o Michael. E foi isso. E ele reclamou muito com a arbitragem, mas ele sempre reclamou, igual o Gabigol. O Gabigol sempre reclamou com a arbitragem, ele sempre vai continuar reclamando. Então, talvez seja uma característica dele. Só que, quando a bola não entra, as partes negativas acabam ficando acentuadas. Então, a gente não tem que falar de gol do Hulk. A gente vai falar de reclamação da arbitragem.
E é isso. Infelizmente. Então, Hulk, volte a jogar bola, que vai ser melhor. Atlético 1-0 no São Paulo, jogando lá, mais uma vez muito forte jogando em casa. Esse time de São Paulo também foi um time misto do jogo agora do meio de semana pela Sul-Americana, jogou com algumas reservas. Mas teve a estreia do Felipe Alves ali, que quase se complicou, mas não se complicou. Mas no final deu 1-0 Atlético, num pênalti ali, marcado pelo Duvidoso também Vitor o Bueno. pênalti. Eu achei pênalti. Eu achei pênalti também, achei pênalti claro. Não, eu achei pênalti, mas achei bem discutível. Eu acho que essa rodada teve muitos pênaltis muito parecidos. Eu acho que esse foi pênalti. Mas eu achei ele parecido no questão com o jogo Com o do do Palmeiras. Palmeiras lá em Ceará, que eu não achei que foi, tá? Mas achei parecido. O do Vasco achei parecido. Então achei muitas semelhanças nas jogadas pra gente ver que realmente não tem critério, né? Mas o São Paulo ele é parecido com o Inter nesse sentido de a gente não sabe o que vai ser o resultado. Só que o Inter ele tem uma garra, né? Ele tem uma vontade de vencer que a gente não vê no São Paulo. Mas eu também tenho essa sensação com o São Paulo, que eu não sei se ele vai vencer o jogo, se ele vai perder, se ele vai empatar, porque não é um time constante. Ele não passa essa imagem pra gente que, pô, cara, esse cara é o favorito hoje. E o Atlético Paranaense é um time muito forte dentro de casa, né? Fez valer sua torcida, o seu mano de campo, e ganhou um jogo que era bem importante. Eu também não esperava o Atlético Paranaense vencendo, não. Apesar de eu não saber essa questão do São Paulo, né? Vai, não vai, vai, não vai. Eu dava esse tropeço pro Atlético. Ele foi com um time misto, né? Mas também é um time que apresenta padrão, tanto o reserva como o titular, eles apresentam um padrão. O Filipão, ele deu um padrão de jogo para esse time. E Boa. saiu das suas características no último jogo. Aquilo ali, para quem vê os jogos do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não joga assim, não joga daquela maneira. Jogou com medo. Mas é um time que joga para frente, tem jogado bola. Me surpreendeu a postura dele no outro jogo. Então, o time titular e o time reserva conseguem manter um padrão de jogo. O Filipão tem feito um bom trabalho. Tem feito realmente. E aí, Léo? A situação do São Paulo é curiosa, porque se a gente for parar para traçar aqui uma linha do tempo, né? O objetivo do São Paulo no início do campeonato era chegar na Libertadores, né, por meio de vaga direta, né, ficar ali entre os quatro. Não é o que está acontecendo até o momento. Não. Mas assim, a gente vai falar que o trabalho do Rogério Ceni é ruim? Eu particularmente não acho. Não acho. Acho que o Rogério faz um bom trabalho, ele tem um bom elenco, sendo que tem muitos desfalques. Tem muitos desfalques. Então, em 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Exatamente, eu ia chegar nessa parte. E aí, o que acontece? Tem uma hora da temporada que o time precisa escolher. Ou ele vai seguir na Liga Nacional, né, no caso do Campeonato Brasileiro, ou vai dar mais atenção para as Copas. No caso do São Paulo, o que me parece foi o seguinte: quando sai o sorteio das oitavas de final e o São Paulo pega o Palmeiras, né, todo mundo sabia assim, que o Palmeiras era o principal favorito a passar. Claro. O São Paulo se classifica, né, da forma que foi, que apesar de não ter jogado nada, foi uma classificação ali heróica. Né? Eu acredito que os jogadores, o Rogério, a diretoria pode ter imaginado, poxa, esse é um torneio, é uma competição que a gente pode ganhar. Que se a gente se esforçar mais um pouco, é uma competição ali de um tiro curto, a gente pode conseguir obter resultados positivos e ganhar. E, consequentemente, o Brasileirão acaba ficando de lado, né? Que foi o caso de ontem. Um time ontem do São Paulo completamente desfigurado, né? O São Paulo, inclusive, teve mais posse, teve mais passes trocados, mas, assim, não jogou bem, né? Sofreu ali com o resultado, o resultado poderia ter sido liquidado até antes do tempo, por causa da defesa do novo goleiro, né? Então é uma situação assim muito, muito complicada mesmo para o São Paulo, cara.
Porque é uma interrogação. Será que ele vai dar mais. Vai dar mais, como é que eu posso dizer, mais ênfase ao Campeonato Brasileiro, esquecer um pouco as Copas e tudo mais? É, Eu acho difícil. eles botaram na cabeça que a chance de eles conseguirem uma vaga direta para a Libertadores é mais fácil pelas Copas, e é É, claramente abrindo mão, onde ele opta, no meio de semana internacional americano, usar o time reserva no Campeonato Brasileiro. exatamente. Só que assim, para ele dar mais ênfase às Copas, ele tem que também lembrar que tipo, a Copa só dá uma vaga, entendeu? Ou seja, você precisa ser campeão para ir. Não é uma tarefa simples. Mas esse é o Campeonato do São Paulo. Como o Jean citou, tipo assim, é uma dúvida, né? Eu só discordo no ponto que o time do São Paulo não é aguerrido. Eu acho o time do São Paulo bastante aguerrido. Principalmente depois daquele jogo contra o Internacional, que tava saindo 3-3, fora atrás do placar, que terminou 3-3. Eu acho que demonstra um pouco o que representa o Rogério Ceni, cara. O Rogério Ceni é um cara que ele, assim, não desiste nunca. Se o time dele tá em campo, ele vai fazer É o time. 150% sempre que puder. Exatamente, exatamente. Só que, pô, o São Paulo teve muita molecada jogando nesse último jogo. Então foi realmente difícil ali de conseguir até mesmo um empate, né? Do lado do Atlético. Mas, pode falar, desculpa. Não, pode falar, vai lá. Não, é que o São Paulo, por exemplo, eu acho que o Rogério Ceni não faz um trabalho ruim. Mas, por exemplo, o Santos, com o resultado que está tendo agora, ele tá ultrapassando, batendo 3 pontos à frente do São Paulo. E o Santos é um time, na minha opinião, ao meu ver, ele é muito fraco. Sim, Muito Sim. fraco. Os meninos estão chegando ali, estão dando aquele gás do Santos. Então, acaba dando um conflito ali de opiniões. Tipo, ele está fazendo um bom trabalho, mas ele está num lugar que ele devia estar um pouquinho, pelo menos, mais próximo dos outros. concordo. E ele abandonar o campeonato, eu acho que é muito ruim para ele, porque se você parar para olhar, tirando o Santos, se você olhar Santos e o Bragantino foi eliminado do Sul, não foi? Foi. Se você pegar o sétimo para cima, todos estão em 3 competições, exceto o Fluminense, né? E exceto o Todos Atlético. estão ou na... Exceto o Atlético o também. o Atlético foi eliminado agora, E pouco, e né? o Inter na Copa do Brasil? Também Inter não, né? Só na Sul. Mas então, todos têm pelo menos ali 2 competições para disputar. Eu acho que o São Paulo, nesse sentido, ele não poderia abandonar o campeonato assim, até porque vai que alguém conquiste a Copa do Brasil, a Libertadores está lá em cima e vire G8, entendeu? Não, então, eu acho que o Rogério trabalha para isso. E assim, eu acho que ele não tem elenco para rodar o São Paulo. Pode Por ser, isso pode ser. que em certos momentos, ele fica nessa sinuca de bico. Por quê? Ou ele dá prioridade a uma coisa, ou ele dá prioridade a outra. Não tem como ele priorizar tudo ao mesmo tempo. Porque se ele priorizar tudo ao mesmo tempo, vai acontecer como Fortaleza, vai acontecer como, sei lá, Atlético Goianiense, mal comparando, né? Mas assim, vai ficar ainda mais desgastado. Mas o Campeonato do São Paulo, como você bem falou, não é um campeonato forte. São Paulo tem apenas 5 vitórias, né? São Paulo é um time que empata muito. Então, eu acho que justamente por isso. Do outro lado, do Atlético, assim, eu queria até retificar uma informação que eu falei na semana passada, dizendo que o último trabalho do Filipão havia sido no Cruzeiro. Na verdade, não, foi no Grêmio, no ano passado. O Filipão comandou ali maior Grêmio que caiu, né? A gente não pode esquecer disso. O Atlético venceu, mas, assim, no meu modo de ver, não é um futebol que me agrada, não me cativa assistir os jogos do Atlético. Mas ele destacou uma coisa importante que, assim, nos faz refletir, né, por ser o Filipão, por já ter aí anos de carreira. Ele destacou, cara, que a situação do Atlético só está nesse estágio graças ao departamento de análise. O Filipão disse que nos últimos meses tem se dedicado, tem colaborado Porque bastante ele ali. não é só técnico, né? Ele também é gerente de Exatamente. Ele foi futebol, contratado para É, ser gestor, na verdade. é exato. gestora. Eu acompanhei a coletiva dele os melhores momentos, né, ali no troca de passe ontem à noite. E, pô, ver o Filipão, né, já, pô, multicampeão, destacando
o departamento de análise, é porque, pô, de fato, tem que se dar mais valor, que aqui no Brasil a gente pouco comenta e que é primordial pro desempenho do time. Boa, Só é só verdade. um detalhe aqui que ele falou das vitórias do São Paulo. Eu vi aqui, o São Paulo só venceu mais do que o Fortaleza, Atlético Goianiense e Juventude. Ele está empatado com o Cuiabá e Ceará em número de vitórias. Então ele só venceu mais do que o Fortaleza, Atlético Goianiense e Juventude, os três últimos da tabela. De fato, é um pouco preocupante. É muito empate mesmo. É muito empate o time de São Paulo. Tem que ficar de olho, verdade. Vamos falar agora de Série B. Obviamente a rodada começou com o Vasco no domingo, então a gente vai poder falar muito de Cruzeiro e Grêmio, né? Basicamente que continuam ali, o Cruzeiro está na liderança, e o Grêmio continua no G4. Mas vamos falar um pouco do jogo do Vasco, né? O time do Vasco apresentou uma dificuldade, né? Obviamente, depois da saída do Zé Ricardo ainda não se encontrou. Teve o Mário Souza ali que, como a gente já falou na semana passada, que acabou também não encontrando o estilo de jogo. E com o Emílio Faro, né? A torcida gosta muito dele, mas quanto a Chapecoense ele não apresentou, ele teve estreia do Alex Teixeira, a torcida encheu, mas mesmo assim não conseguiu sair com a vitória. Chegou a melhorar no momento do jogo, principalmente ali no final, com a entrada do próprio Alex Teixeira, mas mesmo assim o Vasco não saiu com a vitória. E a gente teve polêmica de arbitragem também, para ser. Teve a questão do Nenê, né? Que ele foi expulso ali, onde o árbitro afirma que ele falou palavrões, né? Para cima do árbitro. O Nenê diz que falou sim um palavrão, mas ele não quis xingá-lo, e sim dizendo que só foi a primeira falta dele. Enfim. Dentro disso, teve também o possível pênalti não marcado em cima do menino Ignaldo, né? Que, na minha opinião, também foi pênalti, que foi parecido com o lance do Atlético e do Palmeiras também. Foi uma quadrilzada ali que, na minha opinião, foi pênalti. E aí, Jean, fala pra mim. Vasco Chapecoense. Então, o Vasco ele parece que ele ainda está encontrando um padrão tático depois do Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo ele fazia um jogo até mal comparando, é claro, com o Palmeiras. Ele fazia o jogo para vencer, ele vencia. Sim. Independente se estava jogando bem ou mal, ele jogava para vencer o jogo. E com esse novo técnico agora, o interino, ele parece querer ficar mais com a bola. Ele quer jogar mais bonito, que o Vasco saia para o jogo. E ele deixou até um pouco a defesa exposta, né? Mas ainda assim o Vasco tem melhorado na defesa, são 2 jogos sem tomar gol. Mas ele ainda está buscando ali o time ideal do Vasco, e o Vasco dá uma oscilada agora nesse momento, mas é um momento que o Vasco ainda pode oscilar. Eu não acho que o Vasco vai ser campeão da Série B, mas eu acho que o Vasco tem que focar em subir, e ele está no momento que ele pode oscilar para isso. Ele está ali procurando um melhor time. E ele tem esse tempo, ele fez uma gordura para isso. O problema é se ele estivesse em quarto, em quinto, procurando o melhor time, e daí ia ser ladeira para baixo. Quanto à expulsão do Nenê, eu não confio, não concordo, não entendo essa questão de árbitro dizer que fulano de tal falou, não concordo. É uma parada que nunca me desceu. Para mim, tudo tem que ser comprovado, porque até na própria lei, né? Você não pode ser a palavra de um contra o outro. Aconteceu o mesmo lance com o Diego mesmo. Ele levou para o Tribunal Civil, Tribunal Comum, contra o irmão do Luiz Flávio. Eu esqueci o nome dele. Paulo César? Paulo César, isso. Que apitou o jogo agora. Ele falou que Quem apitou o jogo foi o Luiz Flávio. Paulo César é o comentarista. Então é o Luiz Flávio, o juiz. Eu confundo os nomes Dá dos pra dois. confundir. Eles são muito parecidos. Dá pra confundir. E aí ele anotou na súmula que o Diego tinha xingado ele. O Diego não, falou que não. Levou para o Tribunal Comum, e o árbitro teve que ir no Tribunal Comum assumir que o Diego não falou, não xingou ele. E aí o Diego desistiu do processo. Então, igual aconteceu também com o Davi Luiz, que aí a gente, claramente xingou, claro, né? Que claramente xingou o juiz, não tem o que falar, tá lá. Mas é uma pressão muito grande, cara. Eu acho que deve sim, para mim o cara o juiz é o comandante ali do jogo, né? Você tem que ter o respeito, mas
a cabeça está muito quente, muito quente. E então você tem que, se não for bem direcionado, a ponto como direcionou o Davi Luiz, né? Ele virou, apontou pro cara e xingou ele. E se não for dessa forma, eu acho que a expulsão é totalmente equivocada, totalmente. Já vi alguns serem expulsos dessa forma e eu não concordo, porque às vezes você bate o dedo na quina, você fala um palavrão, você não está xingando a quina, você está xingando a situação ali. Porque a gente pode reclamar da situação. Uma coisa é ofender, outra coisa é reclamar da situação. Então, eu acho que o árbitro, às vezes, ele se perde um pouquinho nisso. Ele se quer se botar em cima do jogo, ele quer ser o mandante, ele quer mostrar que ele comanda ali e tudo mais. Eu acho que tem que ter esse limite que não teve contra o Nenê, no caso, né? Entendi. Boa. E aí, Léo? O Vasco, mais uma vez, com problemas de criação, né, de jogadas ofensivas. No meio de semana foi um pouco diferente. O Vasco, pô, fez um placar bem elástico contra o CRB, foi 4-0. Mas no domingo, enfrentando a Chape, que veio ali bem postada defensivamente, né, dificultando bastante o jogo ofensivo do Vasco, o Vasco teve bastante dificuldade. Teve a estreia do Alex Teixeira, que não jogou bem, ainda está nitidamente está Tá fora de forma, sem ritmo de jogo, claramente. sem ritmo nenhum. E assim, se a gente pegar para comparar o melhor Vasco, né, que foi com o Zé Ricardo, que assim nem jogava tão bem, mas vencia, as principais jogadas passavam pelo pé do Nenê, com Sim. assistência, com gol, com falta. E isso não tem acontecido. E quando isso não acontece, parece que o Vasco não ganha, não joga bem, né? Outro que tem distribuído essa parte de criação com ele é o Andrei Santos, que ontem Tá teve uma jogando, hein? Garoto tá jogando, hein? Ontem ele teve uma chance clara de gol no primeiro tempo, mas infelizmente não marcou, né? Em relação aos dois lances polêmicos do jogo, eu tenho muita dúvida se eu marcaria pênalti no Ignaldo. Por quê? Ele deve ter, não sei, de estatura deve ter 1,65 m, 1,70 m ali no máximo, né? O zagueiro que acompanha ele na jogada, pô, deve ter 1,90 m, são diferenças ali de altura bem consideráveis. Nitidamente, dá para ver que o zagueiro não vai na bola, ele vai Não no vai. corpo do atleta. Ele procura o contato. Exatamente. Mas assim, eu já vi diversos lances desse em futebol europeu, no próprio futebol argentino, que, cara, não é nada. Segue o jogo, entendeu? Só que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de quando o defensor, né, não pega na bola, né, vai diretamente no corpo do atleta, a gente já considera pênalti. Mas no caso específico, eu não considero pênalti, cara. Porque o jogador, ele, apesar de estar dentro da área, ele não estava em progressão 100% ao gol. Então, para mim, seria um lance normal, o jogo que segue. No lance do Nenê, na expulsão do Nenê, como o Jean bem disse, às vezes fica muito descaracterizado o que é ofensa e o que é reclamação, né? No lance do Nenê específico, cara, a gente não consegue nem fazer uma leitura labial do que ele falou. Será que realmente ele xingou o árbitro? Será que ele não estava só reclamando para si? Então, cara, para mim, e já estava já no final do jogo, 42, 43 minutos. Entende? E aí você, pô, tirar um jogador de campo como é o Nenê, importante para o Vasco, como eu falei anteriormente, talvez o principal homem desse time, né? Cara, é delicado, é querer ser maior que a partida, entendeu? Foi exatamente o que o Nenê falou. Ele falou, ele proferiu essas palavras para o juiz, que ele está querendo se aparecer, ser maior do que o espetáculo. A solução disso é botar um microfonezinho aqui que saia, tipo, o áudio dos jogadores, direção, para entender. Só que aí o cara falou de longe, quer dizer, não tem. Só você botar em todo mundo, tá todo mundo com microfone, os jogadores todos, todo mundo com microfone. Só que aí mora o problema, que como esses caras não têm critério, por exemplo, será que eu tô sempre levando o exemplo do Flamengo, claro, porque são os jogos que eu mais vejo, né?
Então, é o que eu tenho de melhor comparativo. Por exemplo, no lance da expulsão do Davi Luiz, que foi correto, teve um momento antes que o jogador do Atlético xingou o juiz. Mas eu não sei se ele Se ele chega a mandar para ouviu. aquele lugar, não sei até onde foi, mas ele xinga. E aí a gente vai ter que limitar, vai ter que botar lá a regra. O que que é ofensa? A gente vai ter que escrever isso. O que que é onde ele pode, porque ele vai ter que comprovar, né? Botando esses microfones. Sim, Porque o árbitro ele parece ser muito mais aberto para uns, para ele dar um limite maior para uns e um sim. limite menor para outros, entendeu? E o pênalti, acabei não falando, o VAR conversa com ele e fala quadril com quadril, que foi o que eu achei que aconteceu. Por quê? Eu achei que não foi pênalti por um único fato. Quando a bola está se encaminhando para a linha de fundo, o jogador do Vasco, ele coloca o corpo na frente como se fosse uma proteção, como se fosse para proteger. Ele para a velocidade dele, ele está correndo, ele meio que desacelera e coloca a perna dele na frente para proteger. Aí o cara bate e ele cai no chão. Aí que eu pergunto para vocês, falta, qualquer falta no campo, dentro da área, é pênalti ou para ser pênalti ela tem que ter uma intensidade a mais? Para mim, qualquer falta. Se é falta dentro da área, é pênalti. Para mim também. Então, seguindo esse raciocínio, deveria ser pênalti. Eu também concordo com vocês, só que a minha discordância é que, para mim, isso fora da área não deveria ser marcado falta, mas é marcado. Então é que no Brasil o jogo para toda hora, que é só o zagueiro parar assim, o cara encostou, caiu, falta. Sim. Então esse tipo de falta eu acho que não deveria ser marcado. Mas, como é marcado fora da área, deveria ser marcado dentro. Então, tem essa questão. Mas eu não achei pênalti por isso, porque eu não marcaria fora também. Mas esse movimento dele de entrar se ele não entra na frente, se ele continua correndo para pegar a bola, o cara dá essa porrada como ele deu, esse tranco, que não chega a pegar nas costas, ele pega meio que na lateral, né? Mas ele Quase pega no com o ombro braço, dele. fazendo assim. É isso. Ele pega de fato, é o que eu falo, o juiz viu, foi quadril com quadril. Então o VAR não vai chamar, ele não tem que falar, olha, vem cá ver, porque você viu já o lance. O que a gente tira dessa lição é esclareça a arbitragem, né, lá da CBF. Qual que é o nome da entidade de arbitragem? Que eu até esqueci. Tem um nome? Isso aí não tem. É a CBF lá. Sei que é o CNM que comanda. O CNM, eu também sei, mas aí não sei. Então, esclareça o padrão pra gente, bote aí uma nota clara do que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que é, o que não é, onde a mão tem que estar no pênalti, porque tá complicado para todo mundo. Exercitar um pouco, que eu não vejo, exercitar a memória muscular. Por exemplo, você botar eles dentro de uma sala vendo o mesmo lance as 100 vezes para eles entenderem porque. Cara, o que acontece no futebol não acontece uma vez. Como a gente tá falando, esse pênalti aí que a gente tá vendo foi muito esclarecido. Então, bota ele dentro de uma sala, um cinema, e manda ele 24 horas aí, repetindo a mesma cena, para eles exercitarem a memória muscular para ver. Pô, aquele lá parecido não era, então esse aqui eu vou ter que dar. Agora vamos falar das competições sul-americanas que tem agora no meio de semana. A gente vai ter Libertadores Sul-Americana. E o que eu quero de vocês é simplesmente o palpite do resultado, que a gente faz aqui toda semana, o palpite. Vai falar, acho que vai ser 2-1, acho que vai ser 1-0, acho que vai ser... É isso que eu quero, e eu quero que vocês se comprometam. Vamos falar então primeiramente de Libertadores. Vamos lá. Primeiro jogo que a gente vai trazer, pra gente saber o palpite, é Atlético Paranaense e Estudiantes. Já vou dar meu palpite primeiro, pra vocês verem que eu me comprometo. Pra mim esse jogo vai ser 1-0 Atlético. 1-0 Atlético jogando... Primeiro jogo, lembrando, né, que o primeiro jogo é no Paraná. Então, 1-0 Atlético. E aí, Léo? 1-1. Jean? Era o meu placar, mas pra não ficar meio em cima do muro, eu vou de 2-1 Atlético. Boa, boa. Agora, segundo jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Esse é porque tá ali entre Corinthians e Flamengo também como um principal jogo da fase. Mas eu vou botar 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. O primeiro jogo é lá em Minas, tá? Também pra apontar pra quem não sabe. E aí, Jean? Atlético Mineiro e Palmeiras. Pra mim 1-1. E aí, Léo? 0-0 sem graça. Com reclamação do Hulk no final do jogo. 0-0 sem graça. Corinthians e Flamengo.
Primeiro jogo sendo em São Paulo. Pra mim vai dar 1-0 Corinthians, magrinho com o Flamengo, chance pra caceta e o Cássio agarrando muito. Ó, já deu o contexto do jogo. E aí, Léo, Corinthians e Flamengo. 1-0 Flamengo. E aí, Jean? Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo. Pô, vocês são. Aí, tá vendo? Ninguém acredita que o Cássio vai agarrar muito e não vai ter gol. Porra. Não, Me cobre, ele hein? voltou a ter um momento maravilhoso. Estou falando, me cobrem, me cobrem. E, para poder falar desse jogo também, Vélez Sarsfield e Talheres. Não sei da noção dos dois times, mas eu vou falar em. É difícil, mas agora que eu quero ver. Quem acertar que é bom mesmo, porque o cara não tem noção do que é, mas eu vou botar 1-0 Vélez, por ter eliminado o River. Então, vou botar 1-0 Vélez. E aí, Léo? Eu vou botar 2-0 Talheres por, teoricamente, ser um adversário mais fácil pro Flamengo, né? Caso o Flamengo avance. E aí, Jean? Eu acho que vai ser um jogo entre ou 1-1 ou 0-0. Vai ser bem. Não quero isso, eu castigo. quero placar. 1-1. Vai ser aquele bem castigado, mastigado de primeiro jogo de Libertadores mesmo. Os caras se E estudando. Argentina E a fora. gente isso aí. Boa, boa. E agora vamos falar de Sul-Americana, que eu só pontuei também só os jogos do brasileiro, que os outros a gente não precisa falar, né? Melgar e Internacional, sendo o primeiro jogo fora de casa, sendo. O Melgar é de onde? Do Peru, né? Eu acho que é Venezuela, não? Deixa eu confirmar aqui. Mas eu já vou deixar meu resultado. Para mim, 2-0 Internacional. Ainda vai ter dois gols do Wanderson. Vai botar um só, mas vai ter 2 dele. Fala aí, Léo. 2-0 Inter. Boa. Jean? Melgar do Peru mesmo. Peru. Eu acho que vai ser uns 3-0 Inter. Ó. Esse time é muito fraquinho. Aí no final dá 1-0 Melgar, ó, merda. E agora um jogo que esse eu faço questão de assistir, mas obviamente não pelo jogo em si, mas pelas possivelmente estreia de Luis Soares. Nacional do Uruguai e Atlético Goianiense. Primeiro jogo sendo lá no Uruguai. Cara, vai ser festa, vai ser pressão, mas o time Atlético indo bem em jogos eliminatórios. Porém, para mim vai dar 1-0 Nacional do Uruguai. E aí, Jean? Pra mim, 2-0 Nacional. Léo? 3-1 Nacional. Olha, vai ter o gol do Everton Rato ainda de... E último jogo, que pode ser o principal jogo dessa chave, né? Que é São Paulo e Ceará, o primeiro jogo no Morumbi. Né? O Ceará que fez um grande fase de grupos, venceu todos os jogos na fase de grupos da Sul-Americana, mas tendo mal do brasileiro, né? E foi na Copa do Brasil também. Já faz muito tempo que ele foi bem na Sul-Americana. Então... Mas eu acho que vai ser 2-1. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. E aí, Léo? 4-1 São Paulo. Nossa senhora. E aí, Jean? Quem é o técnico do Ceará ainda? Não lembro. Marquinhos Ou ainda é o Thiago Nunes? Marquinhos Santos. Vai ser 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo? Boa, boa, boa. Gente, então foi isso. Para você que assistiu a nossa live até agora, obrigado. Valeu pela moral. Segue a gente aí no YouTube. Segue a gente no Instagram também para dar aquela moral. E a gente tem vários programas. A gente tem resenha, a gente tem o Farofa, a gente tem o Megafone, tem entrevista, tem debate, tem cultura pop, tem tudo para vocês. Então fica de olho que tem muito mais vídeo. Léo, aquele recado para a galera? Agradecer, né, a galera que acompanhou a live aí do início ao fim. Agradecer também ao público, né, que assistiu o nosso vídeo da semana passada no YouTube, que, pô, foi recorde de visualização. Bizarro. Se repita, né? E agradecer ao nosso convidado especial também, Jean. Pô, ótimo nos comentários. Volte mais vezes aí que, pô, nossa equipe vai ficar ainda mais fortalecida com a sua presença. É isso. Boa, mas antes de passar pro Jean Fala, foram 8.000, quase 9.000 visualizações no vídeo na Prancheta da semana passada. Como isso aconteceu, eu não sei, mas que bom que aconteceu. Então você que está assistindo, continue, por favor, a dar essa moral. E aí, Jean, recado pra galera? Agradecer a vocês pelo convite, pela recepção. Foi maravilhoso estar aqui falando de futebol, gosto muito. Agradecer o pessoal aí que entrou, vi que alguns amigos entraram aí também. E vamos embora bater esse recorde aí, cara. Vamos bater esse recorde tomara. Boa. E como o Jean é novo, no final eu sempre faço um valeu aqui
todo mundo junto, mas como tem um dele na internet é meio difícil. Então eu faço um valeu mais longo para eles acompanharem o meu valeu. Beleza? Valeu!